Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura no livro de Números, capítulo 26. São 365 dias para lermos a Bíblia toda. E hoje é o dia 78 da leitura. A gente está caminhando, né? Passamos do meio do livro de Números, caminhando para o final. Temos mais 10 capítulos. Esse livro ele é extenso, né? Depois, ao término desse livro, nós iremos para o Novo Testamento. Vamos ler a carta aos Tessalonicenses. E esse livro ele é atribuído a Moisés, né, como o escritor desse livro. A gente chama de Pentateuco, né? Que é os 5 primeiros livros da Antiga Aliança, né? A gente chama do Velho Testamento, mais conhecido. Então, se você puder acompanhar a leitura de hoje, capítulo 26, nós vamos seguir com a leitura, lembrando, né, da leitura anterior, que você pode acessar a leitura anterior. A gente vai ver o diálogo, né, entre Balaão e Balaque e o povo, né? Mais uma vez, né, ele acaba se corrompendo, mantendo relações sexuais, né, com as mulheres moabitas, né? E acabando, essas mulheres, na verdade, elas acabam influenciando o povo de Israel a amar, né, adorar outros deuses, né, prestar culto a Baal. E isso cria ira a Deus, né? A gente vai ver também que nessa altura já tinha morrido quase 24 mil, né? 24 mil pessoas já haviam morrido no deserto, né? Por conta da desobediência. Deus a todo momento quer se relacionar com o seu povo. E ele sabe o que é melhor para o seu povo. Então, abra comigo o capítulo 26, versículo 1, diz assim. Deus vai fazer um segundo censo, na verdade, né? Segundo censo dos soldados de Israel. A gente viu já o primeiro, agora estamos vendo o segundo. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote de Arão, realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com as suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao Rio Jordão, ao lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel. Faça uma lista de todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Tribo de Ruben. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa do seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Palo. O clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Ezeron. O clã Carmita, assim chamado por causa do seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe. Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã, Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão. E com os seus seguidores de Corá, se rebelaram contra o Senhor, contudo a terra subiu à sua boca e os engoliu, juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 dos seus seguidores. Isso serviu de advertência para todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo, né? Ele vai lembrar do que aconteceu com os homens da tribo de Ruben, né?
Então ele está fazendo esse consenso de novo. Vamos fazer um levantamento da quantidade de pessoas. Agora a gente vai falar da tribo de Simeão. Lembrando que são 12 tribos, né? Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Jumelita, assim chamado por causa do seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa do seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaquim. O clã Zaorita, assim chamado por causa do seu antepassado Zoar. E o clã Sulita, assim chamado por causa do seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Vamos falar agora da tribo de Gade, né? Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. Clã Zefonita, assim chamado por causa do seu antepassado Zefon. O clã Agita, assim chamado por causa do seu antepassado Agi. O clã Sunita, assim chamado por causa do seu antepassado Suni. E o clã Osnita, assim chamado por causa do seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa do seu antepassado Eri. E o clã Arodita, assim chamado por causa do seu antepassado Arod. O clã Arelita, assim chamado por causa do seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. A tribo de Judá. Judá teve 2 filhos, e Onã, que morreram na terra de Canaã. Esses foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa do seu antepassado Selá. O clã Perizita, assim chamado por causa do seu antepassado Perez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa do seu antepassado Zerá. Esses foram as subdivisões dos descendentes de Perizitas. O clã Ezoronita, chamado por causa do seu antepassado Ezeron. E o clã Amulita, assim chamado por causa do seu antepassado Amul. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 7.500 homens registrados. A tribo de Isacar. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Isacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Tolá. E o clã Puíta, assim chamado por causa do seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por seu antepassado Jazubi. E o clã Siromita, assim chamado por causa do seu antepassado Sirom. Esses foram os clãs de Isacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Tribo de Zebulon. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seridita, assim chamado por causa do seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa do seu antepassado Elon. E o clã Jaelita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. A tribo de Manassés. O clã de José, descendente de seus 2 filhos, Manassés e Efraim, esses foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa do seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa do seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Essas foram as subdivisões de descendentes de Gileaditas. Clã Geriazita, chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Eliquita, assim chamado por causa do seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa do seu antepassado Asriel. E o clã Siquemita, assim chamado por causa do seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa do antepassado Semida. E o clã Erifita, assim chamado por causa do seu antepassado Efer. Zelofade, um dos seus descendentes de Efer, não teve filhos, mas as suas filhas se chamaram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza.
Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Agora a gente vai ler a tribo de Efraim. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutelá. O clã Bequerita, assim chamado por causa do seu antepassado Bequer. O clã Tanita, assim chamado por causa do seu antepassado Taan. Esta foi a subdivisão dos descendentes de seus Telaitas. O clã Eranitas, assim chamado por causa do seu antepassado Herã. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Agora a gente vai para a tribo de Benjamim. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa do seu antepassado Asbel. O clã Aramita, assim chamado por causa do seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Ufã. Esses foram as subdivisões descendentes de Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa do seu antepassado Arde, e o clã Namanita, assim chamado por causa do seu antepassado Namã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. A tribo de Dan. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. Os clãs Suamita, assim chamado por causa do seu antepassado Suã. Só esse, né? Esses foram os clãs de Suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens. Tem mais duas tribos, né? Essa foi a 11ª tribo de Asser. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Asser. O clã Imanita, assim chamado por causa do seu antepassado Iná. O clã Isvita, assim chamado por causa do seu antepassado Isvi. E o clã Beriaíta, assim chamado por causa do antepassado Berias. Esses foram as subdivisões descendentes de Beraitas. O clã Eberita, assim chamado por causa dos seus antepassados Eber. E o clã Malqueelita, assim chamado por causa do seu antepassado Malquiel. Asser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Asser, que totalizaram 53.400 homens. Então agora a gente vai ter a tribo de Naftali. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazel. O clã Gunita, assim chamado por causa do seu antepassado Guni. O clã Zerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Simelita, assim chamado por causa do seu antepassado Silé. Esses foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Bom, nós temos então agora o resultado do censo. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com os números de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho da sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção da terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Agora lembra da tribo de Levi? Vamos ler, ainda faltou a tribo de Levi. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita,
assim chamado por causa do seu antepassado Gerson, o clã coatita, assim chamado por causa do seu antepassado Coate, e o clã Merarita, assim chamado por causa do seu antepassado Merari. Os clãs Libnita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Arã. A esposa de Arão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Arão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas realizados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar na Campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas feitos por Moisés. E Arão no deserto do Sinai, por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Genofé, e Josué, filho de Num. Lembrando que os levitas eram que cuidavam, né, da tenda do encontro, né, também de todos os metais e todos os utensílios, né, do tabernáculo. Capítulo 27. As filhas de Zelofeade. Certo dia, Mala, Noá, Oglá, Milca e Tirza, filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés e filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar e dos líderes das tribos de todas as comunidades, de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã, só porque ele não teve filhos? Dei-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se eles também não tiverem filhas, transfira a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se o seu pai não tiver irmãos, deem herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva aos israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué é escolhido para liderar Israel. Então, o Senhor disse a Moisés: suba a um dos montes de Ebarim. Olhe para a terra que dou ao
povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido ao seu povo, como com o seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram às minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, tu és o Deus que dá o fôlego de todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o seu novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie, aonde quer que forem, e conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O Senhor respondeu: Convoque Josué, filho de Num, em que está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber a orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor para determinar sua vontade. E pela palavra de Eleazar, que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou, apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo exatamente como o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés. Bom, aqui então encerra, né, o capítulo 26 e 27 do dia 78 da leitura. Me dá licença aqui. E nós vemos então um novo censo, né, uma nova contagem das 12 tribos, né, e também de Levi, os levitas, os homens de 20 anos para cima. A gente viu, obviamente, uma diminuição, né, por conta das mortes, desobediência. E a gente vê também uma porção dada, né? Deus vai ordenar a Moisés para que distribua as terras de acordo com o número, né, de quantidade de pessoas, né, das tribos. E a gente vê também uma porção dada às filhas, né, de Zelofiade, por o pai ter morrido. E Josué, então, ele é escolhido para liderar o povo de Israel. Bom, essa é a leitura do dia de hoje. Que o Senhor, né, continue nos abençoando. E, se Deus assim permitir, estaremos dando continuidade no livro de Números, né, caminhando aí para o final. Amanhã é o dia 79 da próxima leitura. Vamos orar então, para encerrarmos a leitura de hoje. Santo Deus, querido Pai maravilhoso, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos permite, mais essa manhã, abrirmos as suas Escrituras. Pai, hoje nós estamos lendo, já são 78 dias, Pai, que nós estamos lendo as suas Escrituras e o Senhor tem nos acompanhado, nos dado discernimento, conhecimento da história que o Senhor vem conduzindo o seu povo desde a criação. Te agradecemos porque isso nos ajuda através do Teu Espírito Santo, no nome do Teu Filho Jesus, nos achegarmos diante do Senhor. E nos encha, Pai, pelo Teu Espírito, a esperança e a fé que a Tua Palavra vem de encontro com as nossas mentes, nosso coração, a nossa alma. Que possamos ter a confiança que o Senhor está cuidando do seu povo, querendo nos curvar diante do Senhor. Queremos que os nossos nomes, Pai, estejam no livro da vida
para que quando o Senhor voltar, o Senhor nos chame para morarmos na eternidade juntamente contigo. Cuide, Pai, da nossa alma, Senhor. Não deixe a nossa alma perecer, onde muitas vezes nos sentimos fracos, enfraquecidos pelas circunstâncias da vida. Mas nos dê ânimo no dia de hoje, nos dê a felicidade que é fruto do Teu Espírito. Nos dê o domínio, Pai, e nos conduza a nossa vida nessa terra, para que a luz de Cristo resplandeça a esse mundo. Que as suas palavras aqui, essa leitura diária, possa atingir, Pai, pessoas que ainda não te conhecem. Abençoe todas as pessoas que aqui, Pai, vão estar assistindo, vão estar ouvindo, Pai, vão estar acompanhando essa leitura. Faça com que todos nós tenhamos compreensão das suas sagradas escrituras, Pai. Que as suas palavras entrem no nosso ser e sejam gravadas dentro de nós. E que ajude-nos, Pai, a sermos seus verdadeiros discípulos, Pai. Que haja, Pai, obediência em nossas vidas. Nos livre de todo mal, Pai. Abençoe todos os nossos planos, Pai. Proteja, nos guarde. E te agradecemos, além das suas sagradas escrituras, te agradecemos pelas coisas que o Senhor faz para nos suprir das nossas necessidades. E se alguém, Pai, clamando ao Senhor, necessitado do Senhor, como muitas vezes estamos, que o Senhor possa atender segundo a Tua vontade. Só não deixe, Pai, desviarmos do Teu amor, que está em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos, Pai, e agradecemos. Amém. Bom, espero que as leituras diárias estejam te abençoando, como tem acontecido na minha vida. Eu queria muito pedir para você que você pudesse compartilhar isso com pessoas que você ama, pessoas que são próximas, pessoas que talvez você possa estar lembrando o quanto é bom esse alimento, né, espiritual, ou seja, algo é o mais importante para as nossas almas, né, do que as coisas físicas, porque elas de fato vão desaparecer. E como que você pode fazer com que essa leitura diária, que eu acredito que está te abençoando, que pode abençoar outras pessoas, é você compartilhando esse vídeo. Aqui embaixo tem, né, tá escrito compartilhar, você clica ali e copia um link. E pode, né, ser compartilhado no Instagram, no WhatsApp, no Instagram, mandando para as pessoas que você conheça, dizendo que você está aqui, né, no encontro diário. E não tem nenhum problema se as pessoas vão iniciar agora ou perdeu algum dia, porque abaixo na descrição a gente tem um link ali, escrito, que é escrito a playlist, né? Ali ali está gravado todos esses 78 dias de leitura. Em ordem, né, crescente, você pode assistir, rever, ouvir. Ali também você pode compartilhar, esse link você pode compartilhar da playlist que a pessoa vai acompanhando conosco, né, a leitura diária. Ainda esses 78 dias. Né? A gente não está aqui querendo bater nenhum recorde nem nada. É só se propor a criar um hábito, né, dentro de nós, para que nós nos acheguemos diante de Deus através do ouvir da palavra. Né? A fé vem pelo ouvir, né? Esse sentido tão poderoso que nos faz a gente acreditar, né, em Cristo Jesus, em Deus. Bom, se você perdeu a leitura anterior, vai aparecer aqui um card, você clica e pode ir então para a leitura anterior. E
para você ser notificado do próximo vídeo que eu vir aqui, sem ser da leitura ou qualquer outro vídeo, você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e você então vai ser notificado toda vez que eu subir um novo vídeo. Bom, que Deus te abençoe e me abençoe, e se Deus me permitir, estaremos lendo a continuidade do livro de Números no dia 79 da nossa leitura. Espero te ver no próximo dia, que Deus te abençoe.